Recentemente, eu li para os meus alunos uma biografia da cientista Ada Lovelace. E nela dizia que, junto com seu amigo Charles Babbage, eles idealizaram uma máquina que eles chamaram de computador mecânico. Esse aparelho analítico resolveria problemas difíceis, passo a passo, como se fosse uma máquina pensante. Ele poderia até tomar decisões. Eles imaginavam que essa máquina poderia idealizar veleiros, máquinas voadoras, ajudaria em atividades domésticas, que faria jogos, ajudaria a gente a criar músicas, que até auxiliaria a gente na hora de estudar. Como Babbage nunca terminou de criar essa máquina, Ada não teve a oportunidade de ver o seu programa acontecendo de fato, mas as suas contribuições perduraram e elas estão vivas até hoje. E hoje nós passamos um tanto de tempo na frente dessas máquinas, desses computadores que eles idealizaram. De fato, ele nos ajuda nas nossas tarefas, a gente estuda com eles, a gente envia sonda para o espaço e também a gente é exposto a conteúdos como esse daqui. Oi time, aqui quem fala é a Júlia Jacoldi, a matemaníaca, ou você pode me chamar de a moça que ficou extremamente impactada com o vídeo da caixa. Eu assisti esse vídeo várias e várias vezes desde que o Schwarza postou esse negócio lá no Twitter, no Instagram. Fiquei realmente impactada. E ao mesmo tempo, várias perguntas surgiam na minha cabeça, tipo, será que com essa transformação muda o perímetro? Ou a área? Ou quem sabe o volume? Será que essa transformação a gente consegue, antes mesmo de fazê-la, tentar identificar qual o tamanho da caixa, se a caixa que a gente tem cabe o objeto que a gente quer? Quais são as informações necessárias? Será que precisa cortar exatamente no meio? Enfim, várias foram as perguntas que me surgiram. Estou aqui para poder falar do coisa que me incomodou, tá? Vamos junto! E assim, é claro, né? Depois de levantar as hipóteses, o que a gente faz? Testa! Acho que temos tudo que precisamos, diversidade de caixas, canetas e uma régua. A primeira coisa que eu quero testar é se dá certo se a gente não necessariamente cortar essa caixa ao meio, né? O corte que a gente fizer for ao meio. Então eu vou fazer esse teste com essa caixinha aqui. Vamos ver se a gente consegue. Acho que a primeira coisa a entender é que aqui a gente tem dois lados paralelos, em que os lados paralelos têm o mesmo tamanho. Então eu vou chamar esse lado aqui de B, e é igual a esse lado aqui, que é o oposto. E nós temos esse outro lado aqui, que eu vou chamar ele de lado A, que também tem os dois lados opostos. Antes da gente fazer qualquer corte, vamos pensar aqui junto em como que isso daqui ia acontecer. A gente chamou um lado de B e a gente chamou outros dois lados de A. Se a gente fizesse um corte exatamente na metade, a gente ia ter meio de A para cada lado em cada um dos lados A. Quando a gente fizer essa transformação, quando a gente fizesse a dobra, a gente ia juntar um meio de A junto com esse B, a gente ia juntar esse outro meio de A aqui com esse B, então os lados opostos, eles iam somar esses dois, formando os novos lados, e esses meios de A opostos aqui iam se tornar o novo lado, né? O lado que a gente está planejando. Mas a minha intenção aqui não é fazer igual, exatamente na metade, igual a moça propõe lá no vídeo, né? A minha ideia é fazer com que a gente consiga cortar essa caixa não necessariamente na metade, para fazer um vinco, por exemplo, de 1/3 de A. E aí a gente faz 1/3 de A aqui e outro terço de A aqui. Vamos ver se funciona? Eu acabei falando antes que a gente juntaria esses 2/3 de A com o B, mas não necessariamente, né? Olhando aqui agora, a gente poderia juntar 1/3 só com o B e deixar o 2/3 como o novo lado. Então, na verdade, dá bastante flexibilidade, né? Parece que vai dar tudo certo nesse negócio aqui. Só para essa caixa não ficar muito desengonçada, eu acho que o grande lance é eu vou deixar o 2/3 então como o novo lado.
E aí isso que é legal, né? Porque a gente, de fato, tendo uma caixa, a gente consegue transformar ela em qualquer dimensão de lado por lado, com uma soma sempre limitada, porque no final das contas a gente sempre vai ter A mais B mais B. Então esse perímetro que a gente tem, ele é sempre o mesmo, mas eu posso ter ele de várias formas diferentes, porque eu posso somar A mais B de várias formas diferentes. Sei lá, eu gostei de pensar sobre esse vídeo. Então vamos lá, eu vou fazer os vincos aqui agora. Então temos um vinco aqui, temos outro vinco aqui, e aí a gente vai ter esse com esse e esse. Ai, meu Deus, é muito fácil! Eu não sei se vocês estão vendo. Nunca gravei assim. Olha lá, olha lá, olha lá. Né que foi, rapaziada? Eu tô aqui pensando, né? A gente tá, então, mantendo o perímetro fixo. Será que a nossa área vai mudar mantendo o perímetro fixo? Então já é uma coisa para vocês indo pensando por aí. E eu acho que saber que o perímetro é fixo, né? Tipo, a gente sempre tem a gente tem várias formas de somar A e B. E a partir disso, a gente pode transformar essa caixa em, tipo, 1 centímetro pelo resto, né? Por A mais B menos 1 centímetro, a gente tem esse domínio, né? Eu acho isso muito legal, dá uma flexibilidade bem interessante. Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre as vantagens de somar números de maneiras diferentes, de operar os números de formas diferentes. Então, vou deixar ele linkado aqui no cantinho para vocês. Vocês podem clicar lá e se divertir. Eu queria aproveitar que a gente tá aqui e levantar um questionamento, entendeu? A gente fez um corte, a gente fez um novo vinco, a gente dobrou a caixa. Continua sendo a mesma caixa? Tipo assim, a gente tinha uma caixa, a gente rolou uma transformação e a gente tem essa outra caixa. A gente pode chamar ela de outra caixa ou será que a gente chama ela de mesma caixa que antes? Eu não adicionei nenhum material, tampouco retirei nada. É ou não é a mesma caixa? Na mesma ideia, pensa que o seu corpinho, depois de 7 anos, todas as suas células são substituídas. Todas. E aí eu te pergunto, você é a mesma pessoa? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o paradoxo do navio de Suez. Não, calma. Do navio de Teseu. Mas será que se a gente tivesse, miga, tirado aquele navio, né, desconstruído ele lá no canal de Suez e reconstruído ele em outro lugar, seria o mesmo navio do canal de Suez? O paradoxo original, ele é sobre um navio de madeira, que tempos em tempos você vai substituindo cada uma delas. Imagina que você vai trocando as velhas por novas, todinhas delas. E aí, o barco continua sendo o mesmo? Imagina comigo, se você tem o barco e você fosse tirando uma madeira, guardando ela e substituindo ela por outra. E aí você substitui outra e substitui outra. Todas essas que você tirou da substituição, você construísse outro barco. Qual deles seria o barco original? O que você reconstruiu com as substituídas ou esse que está com todas as madeiras novas? Tá, se a gente concordar que é um novo barco, então permita-me reformular a pergunta. Em que momento ele deixou de ser o barco antigo? Será que foi na primeira troca da madeira? Ou exatamente na do meio? Ou quem sabe na última? E aí? Quando ele deixou de ser o barco antigo? Esse barco que originou o paradoxo, ele levava os atenienses até o Minotauro e por isso ele virou um símbolo e essa era a preocupação de manter ele como um símbolo, então sempre renovado, sempre novinho, para que fosse um objeto de reverenciamento. E ao longo da história, muitos foram os filósofos e pessoas que tentaram de fato responder essa pergunta. O Heráclito, ele compara o navio com um rio. Águas passam, as pedras são levadas, vêm outras pedras no lugar, mas esse rio ele não deixa de ser o rio original. Então, para o Heráclito, o barco continua sendo o mesmo, mesmo depois das substituições. Já para Aristóteles, cada objeto é definido por 4 causas: a formal, a causal, a final e a eficiente. E em sua análise, a única coisa que muda entre o navio sem as substituições e com as substituições é a causa material. Então, para Aristóteles, o barco também continua sendo o mesmo. Contra tudo isso, Leibniz já acredita que não é o mesmo navio, porque assim seria se eles tivessem as mesmas propriedades. Os paradoxos são assim. Eles fazem essas coisas de que a gente usa a nossa lógica, mas chegamos sempre em conclusões absurdas. E o mais legal não é chegar em uma resposta, e sim
a argumentação que ela abre e a forma de argumentar e pensar sobre essas coisas que está toda a graça desses problemas. O Ricardo, um membro que contribui muito para nossa comunidade lá no Discord, ele tem um blog, Hissibit, que é muito legal, ele coloca várias das suas experiências por lá e uma delas foi sobre a sua visita ao Japão. E ele faz um questionamento muito interessante e eu vou deixar o link dele aqui na descrição para vocês conferirem, mas eu também vou trazer ele aqui para vocês agora. E ele diz o seguinte: você pode se perguntar, vale a pena ir para o Japão se tudo que você vai ver são réplicas? A resposta é que se você já está pensando assim, não absorveu o espírito japonês ainda. No Japão, os monumentos são como rios. Certamente nenhuma gota de água ou pedrinha no leito do rio Amazonas está lá desde a época da colônia, mas ainda assim nós falamos que é o mesmo rio, desde o descobrimento. Da mesma maneira, pode não ser o mesmo toco de madeira que está lá no templo desde a sua construção, mas para os japoneses, ele ainda é o mesmo templo. E você, o que acha de tudo isso? Deixe suas contribuições aqui nos comentários e a gente se vê por aí, quem sabe, nos próximos vídeos que estão passando aqui na lateral. Super beijo e bons estudos!